Com a esperança, porque esse mundo não é nada mais que uma balança. Quando um lado está levantado para a felicidade, outro deve cair em desespero. Por isso, você nunca deve se desesperar. Agarre-se à esperança como nunca antes. Igor, tu acha que ver esse vídeo vai incentivar a querer ler Bleach ou irá estragar a experiência? Vai te incentivar? Então, tudo além de nós pode afundar. Eu não sei. O alienista. O suposto Analista. O alienista. Analista. Seria mais conceito, hein, se o nome dele fosse o alienista. O analista, ele é bom no que ele fala. Concordo com ele, muitas das vezes. Pai de todos os Quincy's. E também o maior vilão de Bleach. Sim, ele é um vilão muito melhor que o Aizen, ao meu ver. Além do que, eu também o julgo como sendo o personagem mais mal compreendido de Bleach. E a maioria do pessoal provavelmente vai discordar de mim quando eu falo que ele é superior ao Aizen na questão de vilania. Yuraba... Não, cara, que o Yuraba, ele... É porque eu tô esperando o anime, né? O anime, ele consegue ter mais comentários, adiciona mais e tal. Mas sim, o problema do Kubo nunca é a conceitualização. Nunca. O problema do Kubo é a execução. O problema do Kubo é a execução. Conceitualização, nossa, o Kubo estrala. Do Big Tree, o Kubo é o que melhor tem conceitualização. Barra não é um ser simples de se compreender. E por isso, muitos acabam até mesmo desgostando dele, ou achando vazio, ou mal por ser mal. Mas hoje, eu tô aqui pra explicar como esse personagem é realmente cheio de significados. Tem motivos muito palpáveis que você provavelmente não pegou logo de cara. Então vem comigo porque esse é um dos vídeos mais especiais do canal. Mas antes, é um dos vídeos mais especiais do canal, cara. Eu vou precisar que você deixe seu like pra apoiar o vídeo. Só assim eu conseguirei continuar trazendo outros animes e mangás por aqui e sempre com novas análises de personagem. Então, se puder, se inscreve e também hypa o vídeo. Bora fazer o Rei dos Quizzes pegar o top 1 dos hypados que ele merece nessa semana. E não se esqueçam que o preço pra se tornar membro é basicamente um cafezito. Exatamente, meu bom. R$1,99. Assim, você garante benefícios exclusivos, além de ajudar o canal. E falando nisso, um salve aos membros. Sancheta, um pseudo cult, Israel Santos, Leonardo Miranda, Pedro Paulo, Cheira, basicamente o rei do Nemo. E agora, bora pro vídeo. Contexto. O Yurabara é basicamente o rei dos foreshadows de Bleach. Muitas das coisas que vimos foram pequenos detalhes e pistas deixadas pelo caminho acerca desse personagem. E eu vou levantar o máximo possível dele por aqui hoje. Mas antes, bora falar um pouquinho sobre como podemos entender um ser de tamanha magnitude. Para entendermos o Yurabara, devemos... Bota fé sim, amigo. Quem é você? Quem é você perto do Kubo? É que tem o duplo... retcon, né? Que é o, o maluquinho lá, como é o nome dele, que pinta, né? O gordão. Sim, ele deu um blur no nome do Yurababa, né? Exatamente. E o segundo é que é o próprio Yurababa, que é o Zangetsu. Ah, cara... É porque assim, beleza, pode ser um retcon, mas o do Zangetsu, ser ele, funciona. É funcional, isso é interessante. O segundo já é tipo assim, uma camada que você aceita se quiser. Aceita se quiser? Ok, né? É. Vamos entender as suas origens. No mangá, sua origem a priori vem de um bebê que não podia ver, ouvir ou falar, até mesmo se mover. Ele a princípio não sentia absolutamente nada, e é dito que naquele momento o bebê não tinha medo. Ele estava basicamente sedado pelo vazio da inexistência ao seu redor. Não sabemos se esse bebê existia no mundo humano ou em alguma outra dimensão, como um plano espiritual, mas tudo indica que ele existia ao redor de seres humanos. E acontece que todos aqueles que tocavam na criança começavam a receber algo em troca. Por exemplo, aqueles que tinham doenças eram curados e aqueles que se sentiam solitários eram preenchidos por satisfação. Isso porque ele era um Quincy que podia dar seu poder aos outros e os preencher com sua própria alma. Eles pegavam para si um pequeno fragmento da alma desse bebê, porém esse fragmento ficava em seu interior até as suas mortes, que seria aí quando eles entregariam de volta para ele todo o poder acumulado, ou seja, retornariam para a criança toda a experiência de uma vida. E também tinha outra condição, a qual sabemos que ninguém que tocou o bebê viveu por muito mais tempo após o contato. Mesmo assim, eles continuavam a se entregar de corpo e alma, literalmente alma, para receberem seu fragmento daquela criança e viviam com suas carências satisfeitas por um tempo. Isso fortalecia essa entidade gradualmente. Após um tempo, o bebê
começou a ganhar sentidos conforme as almas iam retornando a ele. E ele ouviu que essas pessoas começaram a chamar ele de um certo nome, e as letras seriam YHWH, que seria o nome de Deus. Ou melhor, o tetragrama de Deus de acordo com a Bíblia hebraica. E a pronúncia que nós temos em Bleach seria... O cubo jogou alto aqui, tá? Y sendo o Yu, o H sendo Ra e o W sendo o Ba. Depois temos o H novamente repetido com o som de Ra, e aí virou Yu, Ra, Ba, Ra. Mas que aqui no Brasil essa pronúncia seria algo similar a Javé. E toda essa questão do alfabeto Javé, é algo sim, muito relevante para esse arco de Bleach, tanto pelos simbolismos religiosos que o cubo se inspirou para os personagens, quanto também pela questão das scripts ou shrifts, que são as letras designadas para cada Quincy respectivamente, representando sempre algum conceito que seja importante e que faça jus à persona do indivíduo em questão, como por exemplo a questão do Besby ser a Shrift H, que é The Heat, o calor, mas que também é a inicial do nome de Julgran, enquanto isso a de Julgran sendo B, The Balance, que também é a inicial do Besby. Enfim, isso fica para outro vídeo também. Sendo assim, temos nesse breve flashback todo o primórdio de Yhwach e também sua principal motivação evidente. Pois é, a motivação dele já tá aí. Ele mesmo afirma com convicção que detesta o conflito e por isso mata sem hesitar até mesmo seus subordinados. Isso porque a vida para ele tem o mesmo valor da morte, um valor que não deveria existir a princípio. Ele caminha para voltar sua visão para um mundo de quando ele era aquele bebê, quando não existia nada ao seu redor, porque nada além dele existia para ele. E esse é seu objetivo final, fazer tudo retornar ao nada, tudo retornar ao caos primordial, ou até antes disso. Mas por que ele deseja voltar para aquele tempo? Por que o Yhwach não consegue aceitar a vida e a morte como fatos imutáveis? Bom, porque para ele esses conceitos são mutáveis. Ele é um ser traumatizado por sentir, desde criança, o sofrimento alheio das vidas e de como, aos olhos de um ser como ele, nada daquilo fazia sentido. Viver e morrer para sofrer. Portanto, é elementar que a vida e a morte, ao ver de um indivíduo divino como ele, fossem ser conceitos triviais e que poderiam deixar de existir. Se ele puder, ele vai querer acabar com o ciclo de reencarnação, mas para a maioria das pessoas, e telespectadores principalmente, isso seria algo impossível de se compreender. Até mesmo o Ichigo fica sem resposta quando Yhwach fala: por que você ainda está me enfrentando? Já não tem mais nada que você possa fazer. Ichigo não sabe o que dizer e nem o que fazer a partir dali. Ele nem sabe dizer exatamente se o que o Yhwach planeja fazer é algo bom ou ruim, mas ele luta para garantir que seus entes queridos não sejam eliminados no processo. Ele luta ali pela restituição do Rei das Almas, pois entende que ele é um pilar necessário para proteger tudo que ele mesmo ama. No final, essa é uma luta que se trata de egos. O ego de Yhwach na balança contra o ego de todo o restante da existência. E isso vai muito de encontro com o que vimos no poema de Urahara, que eu citei aqui em meu último vídeo de Bleach, o qual ele diz: sim, nós não temos destino. Apenas aqueles que são engolidos pela ignorância e medo ao dar passos em falso poderão cair nas águas lamacentas do que chamamos de destino. Yhwach luta contra essa ideia. Ele rejeita aceitar o destino e luta para que a balança esteja totalmente inclinada para ele mesmo, e só para ele. Essa negação de aceitar o destino, a vida e a morte são refletidas em seu poder principal, o chamado The Almighty, em que, além de ver o futuro, ele também pode escolher qualquer futuro que exista pela frente, dentre vários e vários, praticamente inúmeros, como grãos de areia. Esse poder é basicamente a morte do livre-arbítrio. Ninguém teria capacidade de se opor aos olhos dele, e tudo que ele viu irá acontecer inevitavelmente. Ou seja, as escolhas de seus oponentes em geral são basicamente irrelevantes. O livre-arbítrio é irrelevante. É exatamente o conceito de se enfrentar um deus. Não tem como você ganhar. E qualquer resultado está a seu alcance, e a vitória garantida é a única coisa que acalmaria o coração desesperado dele. E é claro que eu não falo isso sem embasamento, tá? Tudo isso está literalmente no poema de Yhwach que foi lançado no Cur 3 do anime, e é o que nós vamos interpretar agora mesmo. Ria. Preencha a si mesmo com a esperança, porque esse mundo não é nada mais que uma balança. Provavelmente esse conceito de balança e equilíbrio é o que ele viu desde os tempos primordiais, com o equilíbrio dos três mundos e também de tudo que engloba o caos e a desordem. Provavelmente o Yhwach também já sabia que uma hora ou outra esse equilíbrio seria quebrado e que não daria certo e que o sofrimento poderia acabar corroendo toda a existência. Nós sabemos que o inferno pode vir a transbordar, nos pode ter alguma calamidade nesse sentido sim no futuro de Bleach. O arco do inferno pode trazer essa temática. Então talvez Yhwach tenha uma razão aí na questão da balança? Enfim, vamos continuar a analisar o poema. Quando um lado está levantado pela felicidade, outro deve cair em desespero. Por isso, você nunca deve se desesperar. Agarre-se à esperança como nunca antes. Então,
tudo além de nós pode afundar em desespero. É legal que ele fala nós, como se ele não estivesse sozinho nisso tudo, como se os outros Quincy's vivessem em seu interior. E aqui ele já cita a questão do desespero, que também é uma referência ao tal rio que Urahara fala acerca do destino em seu poema. O desespero de Yurabara pode ser visto de uma forma muito similar a como o Ichigo passou contra o Ukiyoha. Ambos falam de desespero ao fazerem Ichigo enfrentar um ser de poder imensuravelmente superior, mas na vez de Yurabara ele realmente tinha um medo muito, mas muito maior do que fora com o Ukiyoha. Ele realmente fez Ichigo gritar de pavor, porque ali realmente não tinha mais nenhuma opção ao dispor do Ichigo. Yurabara é um ser desesperado pelo silêncio, um ser absoluto, que matou seu criador e devorou seu próprio pai, se tornando algo além da compreensão. Quando ele encontra de volta os Quincy's após ter devorado e incorporado o Rei das Almas, ele faz a seguinte pergunta que é dita por muitos anjos na Bíblia, que é: não temas, não precisa ter medo. Ele fala sobre a questão de se eles estão com medo ao olhar para ele. E sim, eles estão. É uma figura que nem mesmo os Quincy's conseguiam reconhecer. Um ser como ele, que fez e faria de tudo pelo fim e extermínio da vida e de toda a realidade. Ele faria de tudo para aniquilar os mundos. E a partir disso que ele apoia toda a sua tese e busca pelo apoio incondicional dos outros de sua raça, os Quincy. Ele diz que, ao absorver os Quincy's, os mesmos continuariam a viver dentro de Yurabara, pois seriam parte vital de seu rei. E eu tive algumas interpretações acerca desse conceito de ser absorvido pelo Quincy Salvador. E primeiro eu associei ao conceito de teoses da Igreja Cristã Ortodoxa, que é a última etapa para a união do crente com Jesus. E sim, até faz certo sentido, mas tem outro conceito que acaba fazendo eu entrar em conflito, que é a parte do arrebatamento. E como ele circunda o Ausverren, que de maneira geral, o Ausverren é uma habilidade do Yurabara usada para reabsorver os Quincy's mais fracos e distribuir seu poder para os selecionados. Inclusive, o Ausverren significa exatamente isso, seleção. Mesmo assim, todos os Quincy's quando morrem acabam voltando para o Yurabara, independente da sua escolha. Mas eu acho que isso pode ser tudo, inclusive, uma mentira para o Yurabara manipular os Quincy's e dar a eles esperança no pós-vida, para que eles se entreguem de coração aberto e que só eles sobrevivam no final de tudo. É uma possibilidade. E uma das frases que eu mais gosto e que mostra o tamanho da vilania do Yurabara é uma página do capítulo 680, onde ele diz: eu irei monitorar seus futuros a partir de agora e escolher o momento em que vocês sentirem a maior felicidade de suas vidas. Este, então, será o momento em que eu tirarei suas vidas de vocês. Pelo resto dos seus dias, sempre que vocês sentirem felicidade, irão se lembrar dessas palavras e tremerão de medo pela morte prometida. Para sempre. E bom, tudo isso faz ele ser o maior vilão de Bleach. Aizen lutava para ser a justiça do mundo, a todo custo, criando algo novo e corrigindo os males criados pela Soul Society, talvez. Nós não sabemos o seu objetivo final. Ele gostaria de subir aos céus, matar o Rei das Almas e a partir dali ele provavelmente iria criar algo novo, algo para ele. E sim, Aizen era humano, ganancioso e tinha um ideal que poderia ser compreensível para nós humanos, a revolta e tudo mais. Mas Yurabara vai muito além de uma reforma da realidade. Ele busca a aniquilação total de todas as realidades. Ele diz que odeia conflitos e quer apaziguar esses conflitos matando todo mundo, porque assim não vai existir sofrimento, nem discordância. Não vai ter ninguém para entrar em conflito. Só vai existir ele e o vazio. Mas nós já tivemos pistas de Yurabara durante Bleach? E qual a relação do Ichigo com tudo isso? Em diversos momentos, Yurabara afirma que Ichigo é seu filho criado nas sombras, assim como ele também reclama Jugran como sendo sua outra metade e seu primeiro filho. Mas nenhum deles é realmente fiel a Yurabara da maneira que ele gostaria que fossem. A questão de Ichigo ser filho das sombras do Yurabara vem dos ensinamentos do velho Zangetsu, que serviram como aprendizado fundamental para que o Ichigo se aprimorasse e se desenvolvesse. Uma parte de Ichigo era Quincy, e essa parte era uma fração do ego de Yurabara dentro dele. Ichigo carregava em si uma entidade que odiava conflito e sempre reclamava de quando o Ichigo sofria. E assim, fazia o mundo chover. Seja quando a mãe do Ichigo morreu, quando Rukia foi levada, ou quando a Soul Society foi invadida. A chuva estava sempre presente nos momentos de maior sofrimento de Ichigo. Zangetsu entendia Ichigo e sofria junto com ele. E Yurabara abomina isso, até mesmo dentro do próprio Ichigo. Finalmente entendendo a chuva aí, tudo isso a ele, como se fosse seu próprio filho, tentando mostrar a Ichigo que a vida e a morte eram conceitos que não valia a pena de se lutar, e nem de se sofrer. E também estava protegendo
protegendo o Ichigo em seus momentos de maior necessidade. Até mesmo durante seu treinamento no Dangai, é possível ver que Yhwach também estava relutante em ceder a Ichigo o controle da habilidade Mugetsu, pois assim, ele não poderia mais proteger aquele que já considerava um filho. Mas Ichigo continuou tentando e masterizou a habilidade, ao ponto de incorporar as características físicas do próprio Yhwach, que seriam o cabelo escuro e os olhos vermelhos. Mesmo assim, Yhwach sempre foi um falso profeta. De um lado, ele chama o Ichigo de filho e do outro ele chama Ichigo de um inseto patético. Um ser que traria a falsa salvação e que sempre mentiu ser o que ele realmente é, como quando ele se passa pelos poderes de Shinigami do Ichigo, quando na verdade essa parte estaria relacionada com o White e não com o Yhwach, já que o próprio White afirma ser o Zangetsu verdadeiro, e ele é, de fato. Também temos em seus primórdios como Rei Quincy Yhwach aparecendo montando em um cavalo. E diga-se de passagem que cavalo enorme, viu? E ali a gente pode interpretar aquela fala do White sobre o rei e o cavalo serem diferentes da questão do instinto, né? Mas Yhwach ser representado estando acima de um cavalo nessa parte poderia indicar que ele domina seus instintos de desespero? Bom, é uma interpretação. A parte do Jugran já é um pouco diferente e creio que eu possa aprofundar mais em um vídeo futuro do próprio Quincy, né? Mas por aqui eu vou falar um pouco mais por cima do assunto. Embora ele também chame Jugran de filho, e mais especificamente o primeiro filho nascido, quando se trata de Jugran podemos dizer que ele serviu como a outra metade de Yhwach, um Quincy que dá poder a outros Quincy's de natureza benevolente, entre aspas. O papel de Jugran era de cobrir a metade do tempo que Yhwach tinha para dormir, e que estava mais vulnerável, e por isso ele deu a Jugran a letra e o conceito que ele mais se adequava com sua responsabilidade, e também o que ele mais almejava. Ele seria o escudo, a letra B, a balança. Seu papel era proteger o rei. E mesmo assim, tanto o Jugran quanto o Ichigo e até o Uryu acabaram por trair o Yhwach de alguma forma. Isso porque todos eles encontraram na vida coisas pelas quais valia a pena sofrer. Ishida fala muito disso para Jugran acerca dos amigos que ele fez em sua vida. E Jugran também teve sua contribuição com Besby. Já Ichigo, eu nem preciso falar muito aqui, né? E por isso nenhum deles foi capaz de seguir fielmente Yhwach, pois eles tinham seres iguais a eles mesmos e descobriram o amor por viver. E Zangetsu provavelmente mudou bastante por ter convivido por tanto tempo com o Ichigo. Ele viu o Ichigo crescer e escolher ser um Shinigami como seu pai, um ser que purificava Hollows e contribui para o ciclo de reencarnação, e não um ser que apaga Hollows como os Quincy's. E isso, inclusive, também está diretamente relacionado com toda a mentalidade de Yhwach em apagar a vida da existência. Percebe como tudo se encaixa direitinho? Toda a natureza de Yhwach de apagar coisas e toda a natureza dos Quincy's também de apagar ao invés de purificar os Hollows sempre esteve presente em Bleach de alguma forma. A própria questão do purificador é o peso perfeito para o título da obra ser Bleach, que significa alvejante, algo que é usado para limpar as manchas, um purificador de impurezas. E bom, se Ichigo tivesse escolhido ficar ao lado de Yhwach, tudo poderia ser diferente. Mas a moral da história, como dita pelo próprio Aizen, é sobre coragem, é sobre viver a vida, é sobre não ter medo da morte, é sobre conseguir enfrentar tudo de frente e aprender a sofrer, aprender a ter luto. Essa era a mensagem principal que Kubo queria passar, uma mensagem que o próprio Aizen aprendeu e uma mensagem que estava incumbida no próprio Yhwach. O Yhwach era essa falsidade, esse medo, essa covardia, tudo que te trava no caminho, tudo que te faz repensar, tudo que faz você escolher só apagar ao invés de converter, o caminho mais fácil, o caminho de só executar ao invés de tentar ensinar. Mas desde que o Yhwach foi eliminado por Aizen e Ichigo, nós sabemos que o ciclo de reencarnação vai prevalecer e que provavelmente isso poderia causar implicações severas. Provavelmente teremos aí mais sofrimento pelo Hell Arc, talvez por superpopulação no inferno, indicando que o método de purificar dos Shinigamis talvez fosse ineficaz a um longo prazo. Talvez Yhwach tivesse razão até certo ponto, em pelo menos apagar algumas das almas e não os encarcerar em um buraco de espaço limitado. Quem sabe o papel do filho de Ichigo não seja trazer o reequilíbrio com um pouco que ele tem do poder de Adonaios. Adonaios sendo inclusive o nome do rei das almas, que vem de Adonai, que significa senhor em hebraico. Talvez por Adonaios ter 4 íris em seus olhos, ele tenha uma visão muito melhor do destino que o próprio Yhwach. E por isso ele pode prever esse resultado. Quem sabe? Essa é a beleza de Bleach, a beleza de poder especular, a beleza de você poder refletir sobre a própria vida real, de temas profundos e que Kubo não entrega de bandeja. Ele é um shonen que faz você realmente refletir acerca de tudo que existe, acerca da vida, acerca da morte, acerca de tudo. É incrível ver os detalhes que Kubo pensou para esse vilão, o que me faz pensar que ele é realmente um grande escritor e muito sutil.
e que tem bastante carinho por sua obra, sempre fazendo poemas e dando conteúdo exclusivo para nós leitores. Outro detalhe super importante de se ressaltar é que o próprio Yhwach havia dito lá no passado, ainda como o velho Zangetsu, que a única espada que poderia derrotar ele era aquela que o Ichigo empunhava. E adivinha só? Muito tempo depois, para derrotar Yhwach, após todo o feito com o Ishida, com o Aizen e tudo mais, a derrota dele vem exatamente com a lâmina de Ichigo retornando à antiga Zangetsu. Ela é quem corta e mata Yhwach de uma vez por todas. E eu não descarto trazer aqui futuramente mais vídeos do Yhwach, já que nós temos ainda muita coisa pra ser mostrada no anime, e muitas perguntas sem solução. Quem sabe eu não faço uma parte 2 desse conteúdo com os extras que forem aparecer. Mas bom, digo aí. Essa luta é muito ruim, mas... Bom, antes de finalizar, é sempre bom ressaltar que o Yhwach tá aí, né? Conceitualmente, Bleach tá certíssimo. O problema é a execução. Eu falei no início do vídeo e repito. Bleach, ele tem a sorte de ter os profetas, né? Que é o analista, o narrador. Que conseguem, tipo, extrair tudo de bom que tem na história. Que o mangá sente dá isso, dá migalhas de uma coisa boa. Que migalhas o quê, meu amigo? Nunca entendeu. Cara, eu gosto que, tipo, na época que eu assisti Bleach, pra quem não sabe, eu vi Bleach em 2019, junto com o Naruto, né? Eu vi Naruto, eu odiei Naruto, com todas as forças. Achei terrível. E a galera, agora se você for ver Bleach, então, Igor, vai ser pior ainda, hein? KKKKK, sei lá o que, KKK. Fui ler Bleach e falei, não, achei muito bom. Achei muito bom. Eu nem comecei o último arco, porque todo mundo tava falando tão mal do último arco que eu fiz, não é possível. Todo mundo fala que isso aqui é ruim, isso aqui é muito bom. Não existe, não pode ser real. Aí eu demorei anos pra ler o último arco, tá? Não ironicamente, saiu o segundo anime que eu peguei pra ler, depois que eu terminei o segundo anime. Que, enfim, né, um dos melhores episódios do mundo tá lá, a luta do Yamamoto. Mas enfim, não é um arco muito bem feito. Muito pelo contrário. Mas conceitualmente Bleach é uma coisa que eu sempre defendi e sempre defenderei. Tá? Beijão aí pro analista. Beijão pro analista, beijão pro narrador. Dois homens que, ao invés de mim, que fica com minha busanfa sentada no sofá fazendo nada, vocês estão aí lutando em nome de Bleach. Bleach Brasil, não sei, nunca vi nenhum vídeo dele. Mas que esses dois fazem, eles fazem. Exato. Eu não sou fã de Bleach, eu acho que os últimos arcos, não só esse último arco, esse eu acho bem ruim. Odeio desses vilões alfabeto. Odeio a estética de tudo ser alemão, sabe? Por quê? Por que não é uma língua mais antiga, sabe? Cara, peraí que eu vou até pegar um tweet que eu fiz há um tempinho atrás, que eu acho que é próximo. Diga, prossiga. Mas assim, é porque eu não gosto de como o Cubo, ele meio que se repete demais nas formas, sabe? De grupinho de vilão. Os espadas já eram sago, sabe? Todos descartáveis, no final das contas. Aí esses vilões que são conceitualmente uma letrinha, né? The Balance. Pô, que o N. Prega, sabe? Muito cheesy, muito queijo. Bleach é o resultado... Olha só o que eu tinha tweetado aqui, ó. Vamos lá. Comenta quem não gosta de Bleach. Bleach é o resultado especial da genialidade e burrice tautóctona do Cubo. Simultânea e tal. Enquanto alegorias simbólicas de Yhwach explodindo na tela dele sendo uma apostasia errática no objetivo escatológico de emancipar a existência, tornando o próprio Barbelô, tem essa praga aqui. De um lado você tem uma parada extremamente rica, absurda, e do outro tem isso aqui. Eu acho que o Oda, ele conseguiu fazer mulher. A Nami, a Robin, tá lá. O Oda? Pô, mas o Oda, eu acho que eu sacrifico 30 garotas de Oda pra ter uma Yoruichizinha, viu? Sinceramente. Não, o Yoruichi, a Soifon, a Rukia, ok, tá ligado? A Rukia é uma personagem boa, cara. Mas exato, essas minas aqui, socorro, com certeza. Aquelas personagens que são idênticas a essas, né? Do grupinho da Hellbelly, eu acho. Sei. Elas são legais até, são carismáticas. Mais do que essas, vale dizer.
Aquela que também que é uma Vaisarge, a garotinha, eu acho legal também. Qual é o nome dela? A loirinha de sardas. Pô, Eu sei quem você tá adorava ela falando. no jogo Não, não é a Halle Bell, Multiplayer não. Platterers. É a loirinha, Não, gente. a garotinha Vaisarge. É, agora. É. Mashima ou Kubo? Quem é mais Gunner? Hiyori é legal, pô, eu gosto dela. Mashima é muito mais Gunner que o Kubo, tá? Cara, pior que o Kubo, ele parece que tem uma incapacidade de fazer personagem feminina que não seja Gunner, né? Naquela conversa que ele tem com o Gege, né? Que ele fala, nossa, você não consegue fazer uma personagem feminina sexy, né? Uma coisa assim. Por que você não faz personagens femininas sexys? Não, minha família lê. Pô, assim, mulheres têm que ter um papel acima disso, né? É, então. Que pra mim, pô, as mulheres de Jutsu, ok, também que o cara não foi genial, né? Fez a Nobara, a Maki. Mac. Mas daí também, pô, o Tahimi, o que é o Tahimi no enredo, tá ligado? É uma dancer, né? Uma buffer, faz nada. A Mei Mei também, ela tá lá, né? Dando as pedras dela, né? As incestas pedras dela. Aí o que tem mais? A Mai, que é qualquer coisa. A Kiki, o nome é como é o nome da menina? Ninomiya, aquela bruxinha, tá ligado? Foda-se. Dane-se. Aí tem a Yoroso, né? Que é aquela stalker de Sukuna, que é legalzinha, eu gosto dela. E de resto, eu acho que não tem ninguém. A Yuki, velho. A Yuki salva. A Yuki é foda. Você já viu no comentário. Vocês, né? Já viram os comentários do Kubo no Club Outside dele? O amor dele Com por K, né? Porque é Kubo de bustos. K. Club Outside. O amor dele por bustos não há de ser subestimado. Diria que daria uma briga muito boa. Eu achava que eu era um homem de bustos, mas eu acho que o Fujimoto me fez repensar um pouco, assim. Fujimoto? Ah, bom. Porque ele consegue fazer uma Entendi, bunda, entendi. né? Que nem a Entendo. cadeira tem que ser normal, Muito, né? muito Tem que bom ser que cadeira. a Rukia, ela se mantém um padrão bem grande de quem bota as mais bonitas de Bleach e ela lá em cima, assim. Mesmo sendo o oposto do que o nosso querido Kubo decretou de mulher bonita, né? Que é busto grande. Orihime. Alguns até tiraram onda, né? Ah, não. O grande vilão final de Bleach. O grande vilão final de Bleach pode ser o Yohaba. Mas o boss final é a Orihime, viu, viu, Ichigo? Boa sorte, viu, amigo? vamos pra próxima. Ótimo vídeo, tá? Vamos pra próxima aqui. Meu nome é Over, sou Ademir da Baleia Azul. Mas atualmente sou conhecido por ser uma reconstituição perfeita de um Cro-Magnum.